Como é grande, está rindo, né, Bia? Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Que interessante isso. André Lula chegando aí. Boa noite. Interessante esse versículo 22. Ele diz, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, ou seja, eu não vivo mais na tua presença, eu fui excluído. Cadê o Senhor? Mas mesmo assim, que ele disse de uma maneira como homem, né, carnalmente, mesmo assim Deus ouviu a súplica dele. Eu não clamei por teu socorro. E aí ele diz então para nós, amem o Senhor, todos vocês. Viu, Moreira? Ame o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Todos nós que esperamos no Senhor, a oração do rei Davi é que a nossa força, que o nosso coração seja revigorado. E sejamos fortes, esperando a resposta do Senhor às nossas petições. Vou fazer uma oração. Cida, você pode orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, ai, Pai maravilhoso, nesse momento nós vamos nos aquietar e nos colocar diante de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida, Senhor, no Teu altar e Te damos graça por ela. Te damos graça, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor fez em nossa vida e também por aquelas que não são tão boas e nós ainda não entendemos, mas cremos, Senhor, que tudo tem o seu propósito, em tudo está a Tua mão. Senhor, te damos graça por esse grupo, que o Senhor abençoe a todos que aqui estão e todos que também não estão presentes, Senhor. Seja conosco, com a nossa família, nos proteja. Até aqui o Senhor nos sustentou e que assim seja. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para a palavra que vamos ouvir, que possamos, Senhor, realmente ser cada vez mais radical, mais discípulo, mais de Ti e muito menos de nós, Senhor. Que possamos compreender a palavra e dela fazer uso no nosso dia a dia. E quando nós, em algum obstáculo, a gente se sentir fraco, que a gente, quando cair, que seja a Tua mão a nos levantar, Senhor, e seja a Tua mão a nos conduzir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou colocar 2 cânticos. Um deles numa melodia bem antiga, mas é um cântico que fala muito a respeito daquilo que nós vamos refletir hoje. E fala é uma oração, um desejo nosso diante de Deus. E espero que tanto eu como vocês aí possamos refletir. Tem música que é difícil cantar, e eu vou dizer para vocês que essa segunda música que eu vou colocar é uma música difícil de ser cantada.
né? Cantar, às vezes a gente canta, né? Joga palavras, mas se a gente parar para refletir na letra, muitas vezes se torna muito difícil, né? Cantar a música. Eu vou colocar aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Como um vaso nas mãos
Falar sobre quebrar a vida é morte. Já pararam para pensar nisso? Né? Quando o oleiro ele faz o vaso, né? Depois que ele está formando o vaso, ele destrói aquilo, ele vai fazer algo novo. E hoje nós vamos falar sobre isto. Sobre algo que muitos de nós fugimos no nosso dia a dia. Porque dói. E falar sobre morte bate de frente com tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1, com as tendências deste mundo. De você se valorizar, de você ter as suas próprias leis, regras, suas próprias verdades. Ou seja, de você se amar mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes olhamos para tudo isso, né, e achamos que é aí que nós vamos ter vida. É quando nós buscamos viver a nossa vida com o nosso bel prazer. Mas a vida não vem disto. A vida em Cristo vem quando nós mortificamos a nossa carne. E então somos preenchidos por Ele. Aquele que vive, vive eternamente. Ele é o rio da água viva. E é nele que nós temos que nos satisfazer, e não em nós mesmos. E hoje nós vamos refletir a respeito disso. No capítulo 1, nós falamos sobre algumas tendências deste mundo. E eu tenho notado que ultimamente nos seriados que eu tenho assistido, ou que às vezes a minha filha está assistindo, e às vezes eu paro para assistir junto com ela, é que não existe mais diferenciação entre Deus e deuses. Antigamente só se usava o D maiúsculo para o Deus Criador, na legenda do filme. Hoje não faz mais isso. Aliás, eu vi num seriado, tá interessante, porque falou um Deus com D minúsculo, e logo depois entrou uma outra fala, já entrou com D maiúsculo. E essa é uma grande tendência, né? Porque não existe. Hoje você já se olha como algo que você pode se endeusar. Você pode se satisfazer em você mesmo, e, aliás, o mundo prega sobre isso. Fala a respeito disso. Né? E também fala que existem deuses. E esses deuses não são mais escritos com o D minúsculo, ou seja, o nosso Deus está aí no meio desses deuses do mundo. É mais um Deus apenas para você adorar e servir. E isso a gente pode olhar como bobeira, mas isso é algo muito sutil, de ir trabalhando na nossa mente, né, para que a gente se acostume com os deuses que aí estão. E se acostumar também que o nosso Deus está aí junto com esses outros deuses. E nós sabemos muito bem que não existe isso, porque o nosso Deus ele é único. É o Criador deste universo. É quem nos formou. É quem nos ama, é quem nos disciplina, é quem um dia vai julgar este mundo, ele querendo ou não querendo. Mas um dia todos serão julgados. Uns para viverem a vida eterna longe de Deus e outros para viverem eterna em Cristo Jesus, eternamente na presença de Deus. Então é importante a gente olhar para essas sutilezas, né, que estão por aí. Bom, vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Vocês vão ver que loucura que já está o arquivo
dos nossos estudos. Só não está mais louco porque eu não dei 3 estudos, porque se tivesse dado... Olha só, vocês estão vendo aí? Isso aqui é tudo aquilo que nós já vimos. E hoje nós vamos olhar para isso daqui, ó, para essa parte, que fala a respeito de morte. A morte, ela é algo que o cristão deve buscar constantemente. Faz parte da nossa vida, a morte. Faz parte, é ambíguo, né? Falar a respeito disso. Mas morte e vida no cristão, ela se faz sempre presente. Morremos para este mundo, lembra lá do capítulo 2, semelhança em Cristo Jesus. Nós temos que viver em semelhança com Cristo. Depois tem um outro capítulo que agora não lembro, o inconformismo. É o primeiro, né? O inconformismo, o título do primeiro. É isto mesmo. Que fala para nós não nos moldarmos a este mundo. E para não se moldar a este mundo, a gente precisa negar as coisas que vêm a nós e aquilo que está dentro de nós. E para isso eu preciso morrer. Não tem como viver vida cristã sem morte, sem reconstrução, sem quebradeira. É uma coisa assim, é como se estivesse olhando para um lugar sujo e limpo pelo sangue, né, de Cristo. Numa obra, assim, a gente nunca vai ver isso, né? Numa obra de uma casa. Mas era como se a gente chegasse, tivesse uma parte todinha limpa e tivesse algo que ainda precisasse ser reconstruído, né? Ser quebrado. Talvez numa reforma seja uma boa figura para nós entendermos. Na reforma, a gente quebra algumas coisas para reconstruir. E a nossa vida cristã se faz assim, desta maneira. E nós vamos olhar para alguns pontos hoje. Nós vamos olhar para a salvação, como que a morte entra nessa parte da salvação, no discipulado, missão, perseguição, martírio e mortalidade. Eu vou dar ênfase para 3 delas. Para a salvação, discipulado e mortalidade. A missão, perseguição e martírio eu vou fazer como se fosse uma coisa só, mas é importante você ler, você entender o porquê que o autor, o John Stott, ele separou cada um dessas mortes que nós vivemos como cristãos. Cíntia, boa noite. Existe, então, na vida cristã, essa parte de 2 fotos, né? Uma morte e outra vida, que deve ser algo constante na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Desde a hora em que eu acordo até a hora que eu durmo. E quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vejo, mais eu percebo coisas na minha vida que precisam morrer para este mundo. Algumas nós vamos ver, não vamos nos satisfazer com ela, porque ela nos faz a ter tensões com pessoas à nossa volta. São alguns pecados que temos da nossa carne que machucam as pessoas à nossa volta. Seja quando estamos conversando com o filho, né? Seja quando nós vamos passar férias, às vezes a gente não vê muita família, né? Os nossos familiares, primo, tio, cunhado, concunhada, e por aí vai. E na hora que todo mundo se encontra, o primeiro dia é uma maravilha, e depois a gente começa a ver essas mortes, essas atitudes que ainda precisam morrer na nossa vida, né? Que acabam criando tensões, né? Uma árvore, ela nunca vai poder ter essa ambiguidade de morte e vida, porque se ela morrer, ela morreu.
Não tem como fazer ela ter vida novamente. Alguns anos atrás, um dos nossos gatos, ele ficou doente. A gente não sabia, a gente tinha uma planta que é uma planta de folha vermelha em casa, e esse gato ele tinha uma mania de sair comendo tudo que era planta, flor que a gente levava para casa. E ele foi comer a bendita dessa planta vermelha e ele passou muito mal. Ele chegou já assim, já não conseguia mais andar. Né? E levei ele para o veterinário, né? O veterinário deu soro, deu falou que precisava fazer alguns outros exames. Eu falei que não precisava, porque não era problema de câncer. Né? Eu sabia o que era. Né? Eu só pedi um remédio para poder dar para o gato. Me deram um remédio, eu levei para casa e eu preparei todo mundo em casa. Pode acontecer o nome desse gato é Snow, pode acontecer do Snow morrer. Né? E eu passei a acordar de hora em hora para dar água para o gato. Eu fiz uma papinha e também dava via seringa para ele. Isso durou algum tempo, pelo menos uns 15, 20 dias. E ele só foi se recuperar totalmente depois de 2 meses. Mas um gato, ele não pode morrer. Ele é um ser vivente. Se ele morrer, ele morreu. Mas enquanto ele ainda tiver vida, tem como você trazê-lo a ter mais saúde. Na nossa vida cristã, ela se faz diferente. E nós vamos ver isso através de algumas frases que eu destaquei do livro. Ele diz o seguinte, que o cristianismo ele oferece vida, vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. É como se... não sei se vai ser um bom exemplo, mas é como se eu tivesse deixado o gato morrer. De fato, para que ele tivesse vida. Isso nunca aconteceria com ele. Né? E com o cristão isto acontece. Seja enquanto nós caminhamos neste mundo onde nós somos forasteiros, porque necessitamos morrer constantemente na nossa vida cristã, e seja mesmo quando nós chegarmos no final desta vida aqui na Terra. Porque nós teremos vida e vida em Cristo Jesus, e vida em abundância com Cristo Jesus. No cristão, isto acontece, mas em qualquer outro ser vivente, não. Outra frase. A vida e a morte sempre fascinou e sempre fascinará as pessoas. Falar sobre morte, né, é algo que fascina, né? Traz a atenção das pessoas, porque a gente tem medo disso. As pessoas têm medo de falar sobre morte. Né? Isso tanto fascina que os filmes sempre têm vida e morte. Tem gente nascendo, tem gente morrendo. E quando alguém morre e você criou um laço com aquele ator, você sente aquilo. Porque isso fascina, nos fascina. Faz parte da nossa vida, nossas tensões, né? Da gente lutar pela vida. Faz parte. Deus nos criou dessa maneira. Outra frase. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Isso a gente já conversou um pouco no início do estudo. Vida por meio da morte. A morte, né, eu morro para que eu tenha vida. Isso é algo que é difícil da gente compreender, mas nós precisamos viver isto. E eu escrevi aqui algumas frases, e ela diz assim, não é qualquer cristão que entende o que é morrer.
Não fundimos com um falso pensamento do que é vida, com aproveitar os momentos, com extravasar os seus desejos ou os meus desejos. Em outras palavras, para nós, o morrer em Cristo não é viver. Quando eu, como cristão, não entendo o que é morrer, que morrer traz vida, e aí eu luto pela vida com os meus próprios olhos, diante daquilo que eu vejo no mundo, e eu digo, né, de certa maneira, que morrer em Cristo não é viver. Porque morrer em Cristo é eu negar a mim mesmo. E isso traz vida, né? E muitas vezes nós não compreendemos, de fato, o que é morrer em Cristo. Né? Do que é morrer diariamente, a cada dia. Do que é, de fato, carregar a cruz. Né? Estar no caminho da morte. Nós não entendemos isso. Né? Tanto não entendemos que nós damos vazão ao nosso temperamento, ao meu jeitão de ser, aos meus desejos, às minhas vontades, aquilo que eu tanto luto para ter, né? Porque eu não compreendo que a morte me traz vida. Reforçando ainda isso, o mundo diz para eu exaltar a vida, dar vazão aos meus desejos, às minhas vontades. O mundo diz para eu, a vida é você se exaltar, você ir para festas, você trabalhar, você poder comprar, você poder fazer, né? Isso para o mundo é vida. Mas vamos ver o que as Escrituras dizem. O discípulo radical, deixa eu colocar o L aqui, o discípulo radical deve ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para ela. Morte não é um término da nossa vida, mas é a entrada para ela, para a vida em Cristo Jesus. É importante nós termos isso em mente, entendermos isso como discípulos radicais. Se queremos radicalizar na nossa vida cristã, precisamos entender, né, bem o que é morrer. Por isso que eu coloquei, não é qualquer cristão que entende o que é morrer. Nós precisamos ser o cristão que entende, então, o que é morrer. Diante disso, eu gostaria de tirar daqui, então, esta foto e ter aqui o Senhor Jesus Cristo carregando a cruz, porque é assim que nós devemos viver e é assim que os evangelhos dizem como nós devemos viver e é assim também que os apóstolos que escreveram as cartas após o evangelho também disseram, né, que é assim que nós devemos viver, carregando a cruz dia a dia. E eu gostaria de ler, então, esse trecho de Romanos, capítulo 6, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 10 a 14. Diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Eu morro e ressurjo todo dia. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, na nossa vida, porque nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E nós vamos depois olhar um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais profunda nesse versículo 11, mas é mais para frente, tá? Deixa eu ver aqui. Não, é aqui. Nós vamos então olhar para cada um dos pontos que o John Stott traz. Ele primeiro traz a respeito da salvação. Nós não vamos falar aqui como é que é a salvação, do processo da salvação. Nós já vamos falar entendendo que todos vocês sabem o que é a salvação em Cristo Jesus. E aí tem textos como Efésios, Romanos, os evangelhos falando a respeito de como que é a salvação. Nós temos que crer em Cristo Jesus. Mas ele traz aqui que a salvação, o texto são pelo menos 3 versículos que ele coloca, Romanos, 1 de João e João, capítulo 17, ele diz que em Romanos vai dizer que o dom de Deus é a vida eterna. Nós somos salvos em Cristo. Nós não vamos ter mais a morte eterna, temos a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. É o contrário da morte. Aquele que não tem o Filho não tem a vida, é morto. Em João capítulo 17, que é uma oração de Jesus Cristo, oração sacerdotal de Jesus, e esse versículo 3 é um versículo que eu já venho falando com vocês desde o ano passado, vira e mexe algum estudo eu acabo trazendo esse versículo, porque ele vai dizer assim, que a vida eterna é esta, conhecer ao Pai, e conhecer ao Filho. Então, a vida eterna é uma vida vivida em comunhão com Deus, conhecendo Deus e conhecendo Deus Filho. E nós fomos selados pelo Deus Espírito Santo. Então, a vida eterna, que nós já devemos e podemos começar a experimentar alguns resquícios da vida eterna em Cristo Jesus, para desfrutarmos disso, precisamos ter essa comunhão com Deus. A salvação em Cristo nos proporcionou isto, esta vida eterna e a vida eterna vivida em comunhão com Deus. E depois ele vai falar também a respeito de Romanos, capítulo 6, que vai dizer que o salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida eterna. Então eu peco, o pecado é morte, em Cristo Jesus eu tenho vida, e vida eterna com Ele. Então a salvação, ela me trouxe vida em Cristo. Ela me libertou desta morte eterna, do pecado. Em toda a Bíblia, o pecado e a morte são igualmente considerados uma ofensa que merece uma punição. Isso foi outorgado ali na cruz. Jesus morreu a nossa morte. Aliás, tem um cântico bem antigo. Eu estou entregando a minha idade hoje, com aquela música ainda do Eu Quero Ser, o Vaso Novo. Mas tem um cântico bem antigo, que Jesus morreu a nossa morte para que eu tivesse nele vida. É isso que fala ali no cântico. E em Romanos capítulo 6, versículo 11, ele diz considerar-se morto para o pecado. E essa palavra no hebraico, ela pode ser traduzida como uma decisão, como concluir, como pense a respeito disso. De você considerar que você está morto para o pecado, de você tomar essa decisão de
diariamente, né, o pecado não tem mais domínio sobre você. Né? É interessante, eu vou falar isso para vocês, acho que novamente, né, a respeito do Matrix, né, desse período em que, de segundos, quando nós estamos negociando se vamos pecar ou não, ou já estamos quase decididos em agir de uma maneira exaltada, né, com a pessoa que está ao nosso lado, ou se estamos dirigindo, ou em qualquer outra situação, né, e temos esse período, né, de microsegundos dentro da nossa mente, né, de considerar que nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Precisamos constantemente ser lembrados disso, de pensar a respeito disso. De que existe uma parte de mim que é morto. E foi morto em Cristo Jesus, que é o nosso pecado. E muitas vezes nos vemos pecando porque esquecemos disto em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz para nós considerarmos que estamos mortos para o pecado. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus Cristo está dizendo, né, que eu morro para este mundo e tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Algumas lições passadas, né, estudamos a respeito que nós somos bebês, né? Nascemos bebês em Cristo e precisamos chegar à maturidade em Cristo Jesus, né? E isso não, a maturidade não é por idade, não é por tempo de vida cristã. Você pode ser bebê com 30 anos na sua vida cristã. Se você não busca morrer constantemente para o pecado, né, e não busca viver de uma maneira que honre e glorifique a Deus, você ainda é bebê. Quando você dá vazão aos teus sentimentos, né, você ainda é bebê. Quando você se vê, né, satisfazendo a si mesmo, é porque você ainda é bebê. Não? Um cristão maduro é um cristão que luta contra isso. Então, vimos aqui a parte da salvação. Nós vamos olhar então agora para a parte do discipulado. Aqui fala sobre uma situação que nós temos em Cristo, né, da vida eterna em Cristo. Somos salvos do pecado, da morte eterna. Aqui vai falar e vai ressaltar ainda muito mais a respeito da minha vida, do meu cotidiano com Cristo, da minha vida com Ele, de eu buscar morrer, me martirizar diariamente para que o nome dele seja glorificado. E um texto que vai falar um pouco a respeito disso, talvez nem um pouco, né? Vai falar muito a respeito disso, que se encontra em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus então dizendo aqui, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. É interessante como é muito comum eu ouvir uma aplicação errada a respeito do que é tomar a cruz. Eu já vi esposa falando que o marido era a cruz, já vi marido falando que a esposa que era a cruz, já vi pais falando que os filhos que são a cruz,
O outro falando que era o pai, a mãe, a sogra, né? Seja o chefe, que é a minha cruz. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo nada a respeito das outras pessoas. Ele está falando a respeito da sua vida, de você tomar a cruz para seguir a Cristo. E tomar a cruz, né, é sinal de morte. Porque eu tomo a cruz caminhando lá para o Calvário. Eu vou morrer. É você segurar e dizer, eu sou um morto-vivo em Cristo Jesus. É de você, no decorrer que você estiver segurando aquela cruz, de você pode ser injuriado, você pode ser maldito por outros, porque estão dizendo a respeito da tua vida em Cristo Jesus, e você continua tomando a cruz. Porque ser injuriado em nome de Cristo, isso é sinal, né? É algo majestoso na vida de um cristão. Ele está sendo visto como um pequeno Cristo. E para tomar essa cruz, eu preciso negar a mim mesmo constantemente, para continuar carregando ela, né? Indo, né, com o objetivo da morte, de ser morto, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. E é interessante que ele diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Né? Então, se eu busco me satisfazer, né, e lutar pela minha vida, eu perco ela. Né? Mas quando eu perco ela, né, por causa de Cristo, eu estou salvando ela, ou seja, estou recebendo vida. Estou experimentando alegria em Cristo Jesus, regozijo em Cristo Jesus. Existe apenas um lugar para o qual podemos estar indo, o lugar da morte. Você já parou para pensar nisso? Não? Que o único lugar para o qual nós devemos ir é para o lugar da morte, de negar a si mesmo. Quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Isso aqui foi Dietrich Bonhoeffer que falou. Quando Cristo nos chama, ele nos convida a vir e morrer nele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas, então, ele aumenta o nosso entendimento do que nós devemos fazer quando nós tomamos a cruz. Né? Que isso deve acontecer no nosso dia a dia, não é apenas em alguns momentos. É todos os dias. Negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Cristo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Isso aqui é forte. Aquele que continua olhando para si mesmo, e não toma uma decisão de viver de uma maneira que honre e glorifique a Deus, esse não pode ser discípulo de Cristo. Não. Esse ainda olha para si mesmo e ainda não tomou uma decisão com o Senhor Jesus Cristo. Quer seguir morrendo em vez de ter vida em Cristo. Eu coloquei isso, eu não vou ler, isso aqui eu coloquei para vocês. É importante vocês relerem essa página 99 do livro. E vale a pena você ler 1, 2, 3 vezes para poder entender melhor, né, do que é a vida de um discípulo de Cristo, um discípulo radical do Senhor Jesus Cristo.
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso que é difícil da gente tomar uma decisão de ser discípulo radical do Senhor Jesus Cristo. Porque tomar a cruz não é algo fácil. Porque negar a si mesmo não é algo fácil. Porque reconhecer que as suas verdades não são verdades também não é algo fácil. Mexe com a tua soberba, mexe com o teu orgulho, mexe com as tuas vontades. Não é algo fácil você constantemente dizer não para si mesmo. De você tomar uma decisão de ser um discípulo radical do Senhor Jesus Cristo e viver constantemente em morte. De você assassinar. É um nome forte, né? Palavra forte. De você assassinar a si mesmo. Para que você então tenha vida em Cristo Jesus. É algo que nós, eu e você, precisamos aprender. Para um discípulo radical não existe o calor do momento. Naquele momento eu tinha que falar tudo isso para aquela pessoa. Não existe isso. Não existe você dar vazão à tua carne. Existe você buscar primeiro sabedoria em Deus para saber como falar naquele momento. De como você expressar as palavras que precisam ser colocadas naquele momento. De você buscar mansidão em Cristo. A vida de um discípulo é uma vida que vive em constante indignação com as coisas do mundo. É uma vida também que vive em constante indignação com o pecado que há dentro de si mesmo. E para isso ele precisa, então, tomar a cruz e morrer em Cristo. Então nós vimos aqui a respeito da salvação, a respeito do discipulado, e aqui então tem esses 3 pontos: missão, perseguição e martírio. E eu vou ler aqui algumas frases, que diz assim: a morte é o caminho para a frutificação. Você morre, você nega a si mesmo. Um missionário, quando ele está no campo, ele pode ter um desejo de ter uma coberta bem quentinha onde ele está, mas ele não tem. Então ele se sacrifica, ele se nega a si mesmo para falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E isso traz vida, isso frutifica. O Evangelho é igual à vida. É isso que eu coloquei aqui. E é isso que o John Stott ele traz a respeito da missão. Somos chamados a morrer para que haja uma vida de frutificação. Apesar de ser uma palavra forte, nós cristãos precisamos estar acostumados com essa palavra morte, porque ela deve ser constante. A morte, ela traz vida, ela frutifica, ela anuncia o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde pode trazer vida, à pessoa que está à nossa volta. Podemos experimentar a morte e a vida de Jesus simultaneamente. Essa é uma das coisas que acontece na vida de um cristão. Ele pode morrer negando a si mesmo, ao mesmo tempo se satisfazer em Cristo Jesus, naquele mesmo instante em que ele nega a si mesmo.
E isso acontece na vida do cristão, né? Morte e vida. Essa frase do Joseph Tom, na página 107, ele diz assim, né, dizendo para a pessoa que poderia tirar a vida dele: Senhor, sua maior arma é matar. Minha maior arma é morrer. Porque a morte, ela traz vida. Era isso que estava na cabeça deste missionário. Não, você pode me tirar a vida. Essa é a tua maior arma. Mas a minha é morrer. Seja fisicamente e seja também na minha vida diária, na minha vida com Cristo Jesus. Entramos então no último ponto que John Stott traz. Aqui ele vai falar a respeito do nosso fim, né, do fim dos nossos dias. A mortalidade. A morte inspira terror em muitas pessoas. Porém, para os cristãos, a morte não é horrível. No salmo que nós lemos hoje, eu vou abrir aqui, no versículo 13 ou 14, não, no versículo 15, o rei Davi diz o seguinte, olha só o entendimento do rei Davi: nas tuas mãos estão os meus dias. Reconhecia que Deus era soberano sobre os dias de vida dele. Ele estava aqui clamando a Deus por livramento. Mas ele reconhecia que Deus tinha nas mãos dele os dias de vida do rei Davi. E ele podia descansar nisso. Ele podia ter esperança nisso. Ele podia acalentar o seu coração nesta verdade. Então, para nós cristãos, a morte ela não é horrível. Porque para nós o morrer é Cristo. Assim como diz o apóstolo Paulo, e nós vamos ver mais à frente. O apóstolo Paulo diz que este será o último inimigo a ser destruído, que é a morte. Quando toda a humanidade será, então, ressurreta. Uns para a morte eterna, né, como eu já disse no início, outros para a morte, quer dizer, outros para a vida eterna em Cristo Jesus. Né? E um dia este último inimigo será destruído. Jesus Cristo, ele destruiu a morte. E nós vamos experimentar isso lá na frente. Ele a conquistou pessoalmente por sua ressurreição, de tal forma que ela não tem mais autoridade sobre nós. Porque nós temos vida em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Né? Dizendo mais uma vez a respeito dessa ambiguidade que existe na nossa vida. Né? De fraqueza, poder, né? De corpo, né? Morto, corpo com vida, né? Corpo que morre, corpo que ressuscita. Né? Isto é algo que é inerente à vida, né? De um cristão. E o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Filipenses, né? E aqui está só a parte do comentário de John Stott, ele diz assim: numa só palavra, vida para Paulo significava Cristo.
Era impossível imaginar a vida sem ele. Assim, era realmente lógico que ele quisesse morrer, porque a morte traria lucro, ou seja, mais de Cristo. Se para nós, ou seja, para mim e para você, né, se para nós a vida significa Cristo, então o morrer trará ganho. Deus tem prometido que aqueles que morrem viverão. E eu gostaria de ler na página 111 algumas palavras do John Stott, que são assim: se adorar com o povo de Deus na terra já é profundamente satisfatório, o que é verdade, então a adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Se nosso coração já queima sempre que as Escrituras são reveladas a nós, a revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Se a glória de um pôr do sol nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e nova terra? Se a comunhão transcultural já nos toca, ficaremos jubilosos quando finalmente nos juntarmos às multidões de todas as nações, tribos e línguas. Se algumas vezes já experimentamos o que é nos alegrar com um gozo indizível e cheio de glória, podemos ter certeza de que isto acontecerá com mais frequência no lugar onde não haverá tristeza nem lágrimas. Que maravilha será a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a morte para o cristão não deve trazer terror. É paz, porque nós teremos mais de Cristo após a nossa vida aqui neste mundo. E eu coloquei aqui uma última pergunta para você. Como têm sido as suas mortes? Essa é uma lição que trata de um assunto que dói muitas vezes o nosso coração, que nos traz medo, nos traz terror. E falar aqui, talvez durante 40 minutos a respeito disso, né? Eu espero que saiamos daqui sabendo que morte traz vida e a nossa morte, né, do nosso corpo trará mais de Cristo. E poderemos, então, um dia desfrutar de uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma música. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou iniciar outro. E durante essa música, você pode já escrever o seu pedido de oração. Mas durante essa música, preste atenção na letra. Que ela fala de uma esperança que nós temos na nossa vida como cristãos. É uma música linda que sempre me comove quando eu a ouço. Eu vou ter que deixar o microfone aberto porque eu vou compartilhar com a letra. Eu não vou poder cantar, mas vocês podem cantar, tá bom? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu
imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, ó Pai. Te glorificamos, ó Senhor, pela vida que nós temos em Cristo Jesus, pelo teu amor derramado ali na cruz, pela morte do teu Filho e pela vida que Ele nos dá. Glórias ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque através desta vida nós podemos experimentar vida através das mortes diárias, que precisamos, como teu discípulo, mortificar o nosso eu, mortificar o nosso pecado, os nossos desejos. E podemos desfrutar, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós.
porque a morte não tem mais domínio sobre nós. E podemos nos regozijar em Ti. Podemos nos alegrar em Ti. Não precisamos temer o dia do amanhã, porque o nosso dia está no Senhor. Nossos dias são Teus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado, ó Deus, pelo estudo de hoje e que possamos, ó Pai, a cada dia mortificar nosso eu, a nossa carne, para honrar e glorificar o Teu nome, a Tua vida, a vida eterna que teremos com o Senhor, como foi cantado através deste cântico. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Te louvo, ó Pai, pelo tempo que tivemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. 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 Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Mas antes de perguntarem, nós estamos no mês de julho. E então, na próxima quarta-feira, acho que vai ser a única quarta, talvez, de férias do PG. Depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, nós vamos ter uma semaninha de férias. Tá bom? Então, nós voltamos então na primeira semana de agosto. Tudo bem? Ok? Tudo bem. Tá. Então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Muito feliz de vê-los todos por aqui. O estudo acabou então hoje? Acabou hoje. Ah, tá. Acaba com a morte. A conclusão era meia página, e acho que a gente conseguiu fazer essa conclusão, né, já revendo um pouco do que nos outros pontos foram falados, né? Tá. E aí nós iniciamos agosto e vamos ver o que Deus vai colocar no coração aí para a gente estudar. Tá bom? Então, quarta-feira que vem não tem PG. Não tem encontro, vão ser nossas férias. Tá certo. Uma semaninha de férias. Que nós tenhamos. É só porque ele não quer ficar sozinho quarta-feira que vem, entendeu? Porque ele resolveu dar férias. Nós não estaríamos quarta-feira que vem, né? Tá vendo? Aí ele resolveu dar férias. Tá vendo? Eu vou fazer isso também quando ele não tiver. Gente, férias! Isso. Tá bom. Semana que vem eu vou levar minha filha lá para o Paraná. Levo ela na sexta-feira. Olha. E retorno no domingo. Vai voltar a aula presencial. Ela vai voltar presencial, a não ser que semana que vem alguma coisa mude, mas acho que não é a tendência, né? Acho que a tendência é manter o presencial. A tendência é manter o presencial mesmo. Então, igreja voltando. Né? A igreja volta no dia 8. Ó, serão mais ou menos umas 400 pessoas. Olha, okay? Tudo isso? Não para mais, tá? Então não vai ser 410, 420, não, é para menos. Pode ser menos. Eu só não sei com quanto que eles vão fechar, mas vai ficar em torno de 400 pessoas. Tá? Então, como vocês já sabem, né? Então, quando chegar naquele último culto de julho, vocês, antes do culto, entrem no app e tentem lá fazer a sua inscrição para poder participar do culto presencial. Tá bom? Então vai abrir só no último dia domingo, 8 de então. agosto. Não, vai abrir para fazer a inscrição no último domingo. Eu acho que deve ser no último. Na verdade, no primeiro domingo de agosto, né? Que é dia 1º. Não, é dia 1º? É. É verdade, porque eu vou estar voltando de viagem. Isso. Provavelmente. Tá? Mas fiquem de olho nos próximos cultos no próximo culto para ver se não já tem essa questão, vai ser eu, né? Tá bom? Ok? Tá certo. Ok. Boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila. Vai com Deus, querida. Boa noite, Pri. Boas férias, pastor.
Boa viagem. Boa noite. Eu vou mandar para vocês o arquivo doido, tá? Que Inteiro. só o senhor entende, né, pastor? É, se eu ficar sem olhar Pastor, o durante nome um do tempo, eu não vou entender. Né? Ele Às quer vezes que a gente tem entenda. PG que me chama para falar, eu preciso rever, né, tudo como é que tá lá, tá. Né? E aí eu acabo deixando ele um pouquinho mais doido, que eu vou preenchendo com algumas coisas, né? Mas foi uma Pastor. bênção. Obrigada, pastor. De Boa nada. noite, gente. Até noite. daqui a Boa noite, 15, Cida. então. Boa noite, Até pessoal. agosto! Pastor. Oi, quem que tá É falando? verdade. Eu, Edinando. Edinando, O nome pode do falar. livro é Discípulo Radical? O Discípulo Isso. Radical. Tá bom. De John Stott. Isso, Aí. isso Aqui daí, dá ó. pra... Obrigado. Tá bom? É um Beleza. livreto que você consegue ler num dia ele. Eu particularmente eu não consigo, mas dá para ler num dia. É que eu gosto, eu fico lendo e fico remoendo. E aí, quando você começa a remoer aquilo ali, você fica Vai um bom horas, tempo né? lendo. Boa noite, Tá bom. gente. Boa noite, Boa Cida. Boa noite, gente. Boa noite, Cida. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até Boa noite a agosto. todos. Até agosto. Até agosto. Não é agosto de Deus, não. É agosto Não, mesmo. é agosto mesmo. Agosto. Agosto do férias. Agosto. Obrigado. Mês de agosto. Pastor, eu tenho uma pergunta, é sobre o autor, não é nem sobre Diga. o livro, não. É porque eu estava lendo aquele estudo que tem no site da Ultimato, né, sobre o livro. Aí dizendo que ele estava lá naquele congresso de Lausanne, discutiu a teologia, onde foi criada a teologia, a missão integral, né? O que é? Assim, eu tenho pouca informação sobre isso. Eu queria, Eu não sei se assim, sai muito aqui do assunto, mas é só que está ligado ao autor. Na realidade, eu acho que a missão integral vem dentro de um outro trabalho que eles fizeram, que é nesse trabalho de Lausanne. Então, a missão integral pegou algumas coisas de lá e acabou, de alguma maneira, que agora eu não lembro, né, mas existem algumas dificuldades teológicas com a missão integral, né? Mas ele foi deturpado, de alguma maneira, aquilo que foi colocado ali, que ali tinha um equilíbrio, né? Mas é mais isso, ele não trouxe essa parte da missão integral, né? Tá. Então, é mais essa parte mesmo, que a partir desse congresso de Lausanne vieram muitas outras coisas, né? Que acho que até o Alessandro ele trouxe alguma coisa ali para no estudo dele, eu né? não assisti o dia a respeito disso, né? Então ele acabou tocando no assunto. Eu tinha até orientado para não tocar, né, no assunto, porque eu não queria entrar nessa parte de Lausanne porque pode se trazer muitas confusões, né? Mas ele acabou tocando e tocou de uma maneira bem sábia, né? Ele tocou e explicou algumas coisas, explicou também talvez algumas deturpações que tiveram, né, dessa parte, né, que eu não lembro agora de cabeça. Tá. Né? Então, mas não tem essa parte da missão integral. E a missão integral mesmo assim, eu já ouvi alguns comentários a respeito, mas eu tenho, aí o Moreira me conhece, que eu te faz discipulado junto. Né? Assim, quando eu começo a ver algumas coisas que não são bíblicas, né? E tem algumas coisas assim fora, eu não corro atrás para ficar querendo saber o que é aquilo que estão dizendo. Isso é o meu lado, né? Eu não sou talvez aquele apologeta, né? Que vai, olha para aquele negócio e fica combatendo. Eu já não gosto de gastar muita energia nisso, né? Eu gosto de falar sobre vida, né? Vida com Deus, né? Então eu acabo ficando um pouquinho longe dessa parte. Mas se o Cavalcante estivesse aqui, com certeza ele iria nos dar uma aula a respeito disso, como ele já fez em alguns outros encontros que acabaram tocando nisso, né? Então, mas ele sabe muito bem, né, nessa parte. Já não é a minha área, então. E por mais que eu queira, né, vamos supor, se eu for querer conhecer, se você perguntar para mim logo depois, eu ainda vou saber. Mas depois eu esqueço, porque eu me desencano com esses negócios. Aí não adianta. Eu tenho que ficar constantemente correndo atrás, né? Então. Não, depois eu vou dar uma. O Cavalcante deu uma aula aqui, eu nem lembro muito de tudo que ele falou. Né?
Mas é o meu jeitão mesmo, né? De ser. Tá, não, depois eu dou uma Tá olhada. ok? Tá. Obrigada. Mas eu acho que deve estar na gravação o que o Cavalcante falou. Foi no dia que o Ale falou. Eu acho que está gravado. É porque ele falou dois dias, Duas né? quartas. Eu acho que foi na Uhum. segunda. Calma aí. Acho que foi na segunda, talvez, que ele tenha falado. Tá, eu vou recapitular aqui. Tá. Aí, se você for correr para o fundo lá, para a parte de perguntas, acho que ele pega e entra nesse assunto, Cavalcante. Uhum. Ele explicou bem. Tá. Né? Só falou mal dos corintianos, aí eu já não gostei. Por isso que eu acho que até esqueci tudo. Acho que ele Né? não lembra mais. Então eu já não lembro mais mesmo. Já fiz Aí já propósito, descartou, né? Isso, descartou. Memória Falou mal do seletiva. corintiano, aí eu tenho que esquecer mesmo, né? Tá bom, Tá Sheila? bom. Tá bom, obrigada. Tá de nada. Bom, gente, boa noite, então. Boa noite. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Cris, boa noite, Boa noite, Cris. Cris. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Cris. Amém. Tchau. Amém. Fala, Andrés. Fala, André. Você quer ouvir Demora umas mais viola, que eu, hein, Andrés? Se for para ouvir umas viola. Ô, pastor, uma coisa interessante aqui, não sei se é real, mas se eu não me engano, o John Stott faleceu com 90 anos em 2011. 2011. É, isso. Uns anos depois, né? Que acho que ele. Eu acho que esse aqui foi um dos últimos livros Foi o dele. último livro dele, eu acho. Foi o último livro dele. Esse O último. Porque no capítulo 2 diz que em 2007 ele estava com 86 anos e já estava se aposentando do ministério. É. Então foi 2 anos depois, né? Não. 4 anos depois. 4 anos depois. Ainda morreu em 2011, né? Mas eu acho interessante que esse último capítulo, que é da morte, é muito real, porque está muito próximo também Está muito dele. próximo para ele, né? É então. Verdade. Isso aí também me deu um negócio quando eu estava lendo, porque ele fala a respeito disso, né? Ele fala com uma profundidade muito grande, né? Tem um outro livro também que foi escrito por um grande homem também de Deus, bem no finalzinho também da vida dele. Foi o último livro, né? Que foi a W. Tozer. Acho que eu falei, né, para vocês lá no curso de líderes. Falou. A gente tem esse livro, inclusive está raro, se for mesmo, né? A Cruz de Cristo? Não. Agora, você sabe que eu me perdi um pouco aqui. Deixa eu ver um negócio. Tinha uma frase que eu queria ter lido. Vou pedir licença para vocês, eu vou sair. Achei. Aqui, ó. Gustavo. Beleza. Vai na paz, Moreira. Gente, beijo. Até amanhã. Vou resolver agora da cachorro aqui. Beijo a vocês. Amanhã a gente se vê. Amanhã estamos juntos. Tchau. Eu tinha uma frase que era para ter lido e eu não li, que é... Você ainda está aí, né? Que diz assim, ó, vocês lutam em viver, mas estão morrendo, enquanto deveriam lutar para morrer, que aí estariam vivendo. Né? Essa frase, eu não sei se eu copiei de algum lugar do livro da W. Tozer ou se eu escrevi ela juntando os 2 livros, né? Que é uma frase que mexe muito, né? Às vezes ficar lutando para viver, mas está morrendo. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para você: falar 40 minutos sobre morte, né, é curioso, né? Eu fiquei aqui falando e falei assim, caramba, mas eu estou falando só sobre morte. Tudo é morte, 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 mas tinha que falar, né? Faz parte da lição. Uma morte que traz vida, né? Nesse sentido. Mas esse é o evangelho mesmo, né? A Débora até pegou um texto aqui, em que livro foi que você estava vendo aqui? Que ele citou, João. É que eu não li, na verdade, eu não li esse da morte, eu não li, né? Uhum. Mas à medida que você estava falando, eu fui lembrando de alguns versículos. Aí lembrei de Romanos.